Você já parou para se perguntar por que, mesmo orando com fé, algumas portas parecem permanecer trancadas? Já sentiu que há algo no invisível travando o visível, como se sua bênção estivesse à sua frente, mas envolta em um véu, que você não sabe como rasgar? E se eu te dissesse que existem palavras específicas, momentos exatos e intenções espirituais ocultas que agem como chaves celestiais, e que há uma oração esquecida por muitos que, quando pronunciada com o coração entregue, abre portas em até 3 dias? Não estou aqui para te convencer. Estou aqui para acender uma centelha em seu espírito, uma inquietação sagrada que vai queimar até o último segundo desse vídeo, porque algo profundo será revelado, mas não como você imagina. Há pessoas que passam a vida inteira dobrando os joelhos, mas nunca tocam o sobrenatural. Você já notou isso? Há um tipo de oração que o céu não ignora, não por ser longa, nem por ser repetida, mas porque carrega um som que o mundo espiritual reconhece. Uma vibração de entrega absoluta, uma frequência que corta camadas de escuridão e entra direto no trono. O problema é que a maioria das pessoas ora como se estivesse pedindo permissão, não como quem toma posse da promessa. E talvez, só talvez, o seu erro não tenha sido a falta de fé, mas a falta da chave certa. Algo me diz que essa mensagem chegou até você por causa de um chamado oculto que você ainda não decifrou. Sim, há um motivo por trás da sua presença aqui. Não é coincidência. Alguém tem clamado em silêncio com lágrimas que ninguém viu. Alguém tem batido em portas que só Deus pode abrir. E essa oração poderosa, que será revelada mais adiante, não é apenas um conjunto de palavras. É um código espiritual, escondido no meio das Escrituras, selado por gerações. E você está prestes a redescobri-lo. Mas antes que você tente antecipar respostas, eu te peço, aguente. O que você precisa não é de mais uma oração comum. Você já tentou isso. Já orou de olhos fechados, já orou de madrugada, já fez campanhas inteiras, e ainda assim algo permanece no mesmo lugar. Será que existe um segredo que te foi ocultado? Uma verdade espiritual que poucos ousam ensinar? Talvez o que esteja faltando não seja a fé, mas o entendimento. Porque até mesmo a fé, quando mal direcionada, se torna espera vazia. Há momentos em que Deus silencia para que o coração aprenda a ouvir de forma diferente. O silêncio dele não é ausência, é preparação. E é nesse intervalo divino, nesse espaço entre a súplica e o milagre, que esta oração se manifesta com mais poder. Você consegue sentir? Há algo diferente neste momento. Uma atmosfera espiritual densa, quase palpável. Como se algo estivesse prestes a romper, mas precisa da sua atenção plena, precisa do seu espírito acordado. Você consegue sentir esse chamado sutil, quase como um sussurro dentro da sua alma. Imagine por um instante que cada dificuldade que você enfrentou até aqui não foi em vão. Que cada não, cada atraso, cada porta fechada, fazia parte de um processo de alinhamento divino. O tempo humano diz, já passou da hora, mas o tempo de Deus diz, agora é o momento perfeito. E essa oração que será revelada em breve, ela não apenas abre portas, ela alinha o coração com o céu. Mas há um preço, você precisa ouvir até o fim, porque a revelação virá em camadas, como quem tira o véu de um segredo antigo, camada por camada, até que a luz seja insuportavelmente clara. Você já se perguntou por que algumas pessoas oram e são respondidas quase imediatamente? Será dom? Será sorte? Ou será que elas descobriram uma linguagem esquecida, uma forma de orar que não apenas fala, mas provoca o movimento dos céus? É essa forma de oração que vamos explorar aqui. E quando eu digo explorar, não me refiro a entender com a mente. Me refiro a permitir que o seu espírito absorva, como uma terra sedenta que espera pela chuva.
porque não basta ouvir, é preciso deixar queimar por dentro. Enquanto você escuta cada palavra desta mensagem, vai perceber que o tempo parece desacelerar, como se algo estivesse sendo estendido entre o natural e o sobrenatural. Uma ponte invisível que liga a sua dor à promessa. Mas preste atenção, essa ponte só se constrói com perseverança. A oração poderosa que será revelada não é apenas um clamor, é uma travessia. E cada minuto que você passa aqui não é tempo perdido, é território espiritual conquistado. Pule um segundo e talvez perca a chave. Ignore uma frase e talvez deixe escapar a resposta que tanto pediu. Você não chegou até aqui por acaso. O céu tem maneiras misteriosas de conduzir os seus filhos. E se você tem sentido que tudo ao seu redor está em silêncio, é porque algo dentro de você precisa despertar. Essa oração, a que abre portas em até 3 dias, não será entregue de forma rasa. Ela será revelada como um código de guerra, uma fórmula espiritual que poucos tiveram coragem de ensinar. Mas antes disso, você precisa entender o que realmente está trancado, porque às vezes a porta mais fechada não está no mundo, está dentro do próprio coração. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro, dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. A quem olhe para o céu e sinta que a resposta se perdeu no meio do caminho. Há quem dobre os joelhos com lágrimas contidas, palavras engasgadas e um cansaço que não se traduz em linguagem. Mas tu entendes, tu vês, tu ouves até o que não foi dito. Então vem, Espírito Santo, percorre os caminhos da alma agora, entra onde ninguém jamais entrou. Senta-se ao lado daquele que está cansado e diz, com a tua voz doce e firme, eu nunca te deixei. E talvez seja só isso que ele precisa ouvir hoje, porque quando a presença vem, o peso se desfaz. Quando o teu olhar repousa sobre nós, até as portas mais velhas e enferrujadas cedem ao teu toque. Há um tipo de oração que não pede mais, só se rende. Uma oração que não tem pressa, mas tem sede. Uma oração que não grita, mas geme por dentro. Que sabe que a chave não está nos lábios, mas no coração. Senhor, ensina-nos a orar assim. A orar com os olhos fechados para o mundo, mas com o espírito escancarado para o céu. A não medir palavras, mas oferecer o silêncio como incenso. Porque às vezes é no meio da frase interrompida que o milagre acontece. Às vezes é quando não conseguimos mais continuar que o Senhor assume a voz. Se há barreiras invisíveis bloqueando caminhos, que sejam removidas agora, não por força, nossa, mas pelo teu poder. Se há correntes que o tempo fortaleceu, que elas se quebrem com o som desta oração. Porque há corações aqui que não suportam mais uma porta batendo na cara. Já foram empurrados demais. Já se perderam tentando abrir portas erradas. Hoje não pedimos qualquer caminho. Hoje pedimos aquele que foi traçado por ti, desde antes de nascermos. Aquele que se abre quando a fé encontra o tempo exato da promessa. Sopra, Senhor, sobre esta vida que ora comigo agora. Sopra sobre as áreas estagnadas. Sopra sobre os sonhos sepultados.
Sopra sobre o medo, sobre o trauma, sobre tudo aquilo que virou parede dentro da alma. Porque às vezes a porta mais difícil de abrir não é a da oportunidade, é a da confiança. Confiar novamente, confiar mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de tantas orações aparentemente sem resposta. Mas o teu tempo, Senhor, não se mede com os nossos relógios. E a tua resposta nunca vem atrasada, ela vem preparada. É noite para muitos corações, mesmo em plena luz do dia. E quando escurece por dentro, tudo parece longe demais. Mas o Senhor está perto. Está no detalhe, está no sussurro. Está nesse momento, nesta voz, nesta respiração entrecortada de quem escuta, está no não dito, está no ainda não compreendido. E isso basta, porque onde está tua presença, está também a resposta que esperamos, mesmo que ela não venha na forma que queremos. Ensina-nos a reconhecer as portas que já estão abertas, mas que o medo nos impediu de atravessar. Há bênçãos que se revelam apenas após o terceiro dia. Há promessas que amadurecem no silêncio, e talvez essa seja uma delas. 3 dias, não como um prazo exato, mas como um ciclo de fé. Um tempo simbólico de transição, de quem chora num dia, espera no outro e testemunha no terceiro. 3 dias para que a fé se fortaleça. 3 dias para que o coração se alinhe. 3 dias para que a porta finalmente se mova. Senhor, que esses próximos 3 dias sejam transformadores. Que este seja o início de uma travessia sagrada. Fala, Espírito Santo, no íntimo de quem ouve. Vai além das palavras ditas aqui. Semeia pensamentos de paz, desperta lembranças de promessas antigas, reacende visões que foram apagadas pela dor. Que esta oração continue mesmo quando minha voz cessar. Que ela ecoe como uma melodia no espírito de quem crê. Porque tu és o Deus que responde, mas também és o Deus que espera. E hoje, nós também vamos aprender a esperar. Não como quem se conforma, mas como quem confia. Há algo acontecendo agora no invisível. Não dá para ver com os olhos, mas dá para sentir. Uma movimentação espiritual, como se anjos estivessem sendo liberados, como se cadeias estivessem se rompendo no silêncio, como se a resposta já estivesse a caminho, só esperando o tempo certo para se manifestar. Então, Senhor, prepara o coração, porque há uma porta se abrindo, e ela não será aberta por mérito, mas por graça. E quem passar por ela saberá, foi a tua mão e não a minha, foi o teu sopro e não o meu esforço, e por isso toda a glória será tua, hoje e sempre. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave, a quem olhe para o céu e sinta que a resposta se perdeu no meio do caminho. Há quem dobre os joelhos com lágrimas contidas, palavras engasgadas e um cansaço que não se traduz em linguagem. Mas tu entendes, tu vês, tu ouves até o que não foi dito. Então vem, Espírito Santo, percorre os caminhos da alma agora, entra onde ninguém jamais entrou. Senta-se ao lado daquele que está cansado e diz, com a tua voz doce e firme, eu nunca te deixei. E talvez seja só isso que ele precisa ouvir hoje, porque quando a presença vem,
o peso se desfaz. Quando o teu olhar repousa sobre nós, até as portas mais velhas e enferrujadas cedem ao teu toque. Há um tipo de oração que não pede mais, só se rende. Uma oração que não tem pressa, mas tem sede. Uma oração que não grita, mas geme por dentro. Que sabe que a chave não está nos lábios, mas no coração. Senhor, ensina-nos a orar assim. A orar com os olhos fechados para o mundo, mas com o espírito escancarado para o céu. A não medir palavras, mas oferecer o silêncio como incenso. Porque às vezes é no meio da frase interrompida que o milagre acontece. Às vezes é quando não conseguimos mais continuar que o Senhor assume a voz. Se há barreiras invisíveis bloqueando caminhos, que sejam removidas agora, não por força, nossa, mas pelo teu poder. Se há correntes que o tempo fortaleceu, que elas se quebrem com o som desta oração, porque há corações aqui que não suportam mais uma porta batendo na cara. Já foram empurrados demais, já se perderam tentando abrir portas erradas. Hoje não pedimos qualquer caminho. Hoje pedimos aquele que foi traçado por ti, desde antes de nascermos. Aquele que se abre quando a fé encontra o tempo exato da promessa. Sopra, Senhor, sobre esta vida que ora comigo agora. Sopra sobre as áreas estagnadas. Sopra sobre os sonhos sepultados. Sopra sobre o medo, sobre o trauma, sobre tudo aquilo que virou parede dentro da alma. Porque às vezes a porta mais difícil de abrir não é a da oportunidade, é a da confiança. Confiar novamente. Confiar mesmo depois de tantas decepções. Mesmo depois de tantas orações aparentemente sem resposta. Mas o teu tempo, Senhor, não se mede com os nossos relógios, e a tua resposta nunca vem atrasada. Ela vem preparada. É noite para muitos corações, mesmo em plena luz do dia. E quando escurece por dentro, tudo parece longe demais. Mas o Senhor está perto. Está no detalhe, está no sussurro. Está nesse momento, nesta voz, nesta respiração entrecortada de quem escuta. Está no não dito. Está no ainda não compreendido. E isso basta. Porque onde está a tua presença, está também a resposta que esperamos, mesmo que ela não venha na forma que queremos. Ensina-nos a reconhecer as portas que já estão abertas, mas que o medo nos impediu de atravessar. Há bênçãos que se revelam apenas após o terceiro dia. Há promessas que amadurecem no silêncio, e talvez essa seja uma delas. 3 dias. Não como um prazo exato, mas como um ciclo de fé. Um tempo simbólico de transição. De quem chora num dia, espera no outro e testemunha no terceiro. 3 dias para que a fé se fortaleça. 3 dias para que o coração se alinhe. 3 dias para que a porta finalmente se mova. Senhor, que esses próximos 3 dias sejam transformadores. Que este seja o início de uma travessia sagrada. Fala, Espírito Santo, no íntimo de quem ouve. Vai além das palavras ditas aqui. Semeia pensamentos de paz. Desperta lembranças de promessas antigas. Reacende visões que foram apagadas pela dor. Que esta oração continue mesmo quando minha voz cessar. Que ela ecoe como uma melodia no espírito de quem crê. Porque tu és o Deus que responde, mas também és o Deus que espera. E hoje, nós também vamos aprender a esperar. Não como quem se conforma, mas como quem confia. Há algo acontecendo agora no invisível. Não dá para ver com os olhos, mas dá para sentir uma movimentação espiritual, como se anjos estivessem sendo liberados, como se cadeias estivessem se rompendo no silêncio. Como se a resposta já estivesse a caminho, só esperando o tempo certo para se manifestar. Então, Senhor, prepara o coração, porque há uma porta se abrindo, e ela não será aberta por mérito, mas por graça. E quem passar por ela saberá, foi a tua mão e não a minha, foi o teu sopro e não o meu esforço. E por isso,
toda a glória será tua hoje e sempre. Senhor, há momentos em que o espírito se curva sem que o corpo se dobre. Uma fraqueza invisível, um peso que aperta o peito e que não tem nome, mas que nos esvazia aos poucos. É nesse lugar secreto que o teu espírito precisa soprar, porque há pessoas que não estão apenas cansadas, estão quebradas, carregam promessas pela metade, sonhos pela beirada e feridas disfarçadas de rotina. Hoje, Deus, não queremos te impressionar com palavras bonitas. Queremos apenas te abrir o que ainda pulsa, mesmo machucado. Vem, Espírito Santo, passeia pelos cômodos da alma. Entra nos porões do inconsciente, nas lembranças esquecidas, nas marcas que o tempo tentou apagar, mas que ainda doem quando o coração encosta. Toca onde ninguém jamais tocou. Fala onde ninguém jamais falou, porque há uma fome que não é de pão, uma sede que não é de água. Há um vazio que só o céu pode preencher. E só tu conheces o caminho exato até esse lugar. Hoje não queremos atalhos, queremos cura, queremos reencontro, queremos verdade. Muitos aqui já aprenderam a sorrir com o rosto e chorar com a alma. Já sabem como continuar vivendo, mesmo quando por dentro tudo está em ruínas. Mas hoje não precisam sustentar mais nenhuma fachada. Estão diante de ti, nus de máscaras, prontos para serem tocados, não na aparência, mas na essência. E há algo acontecendo agora. Uma atmosfera de misericórdia se formando, como se as lágrimas de quem escuta estivessem sendo colhidas por anjos e transformadas em sementes. Sementes de esperança, de novos começos, de portas que se abrirão. Sabemos, Senhor, que nem toda dor vem do diabo, e nem toda espera é castigo. Há dores que são mestres, esperas que são lapidações, e portas que se mantêm fechadas até que o coração esteja maduro para atravessá-las. Mas hoje, que esta oração seja também uma libertação dos medos, das culpas, dos pensamentos que paralisam. Que este momento seja como um rio de águas vivas, lavando tudo que está estagnado dentro de nós. Que cada palavra soprada aqui leve embora um pouco da dor que não conseguimos nomear. Quantas vezes, Senhor, olhamos para frente e só vemos neblina, como se o futuro estivesse encoberto por incertezas. E, no entanto, mesmo quando não vemos, tu já estás lá, já preparaste o caminho, já estás na outra margem esperando com os braços abertos. Dá-nos olhos espirituais para perceber. Dá-nos ouvidos sensíveis para escutar o que o céu está dizendo agora. Porque talvez a porta já esteja se movendo. Talvez o milagre já esteja a um passo de ser visto. Mas precisamos estar atentos, não apenas ao que queremos, mas ao que tu estás revelando. Espírito Santo, ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo em volta diz que não vai dar, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. O que prometeste, cumprirás. Mesmo que leve um tempo, mesmo que venha por caminhos inesperados. Hoje queremos descansar nessa promessa, não como quem desiste, mas como quem se rende ao teu tempo, porque no teu tempo todas as coisas se encaixam. E o que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Toca também as emoções que ficaram doentes, os traumas que deixaram buracos na alma, os vínculos rompidos, os afetos frustrados, as relações que deixaram cicatrizes. Senhor, cura os vínculos invisíveis, aquilo que nos prende ao que passou e nos impede de caminhar com leveza. Há pessoas aqui que não conseguem avançar porque ainda estão presas ao que já foi. Mas hoje, que o teu Espírito venha cortar essas amarras. Que este seja o primeiro dia de uma nova jornada. Uma jornada de liberdade e recomeço. E se houver alguém ouvindo esta oração que já pensou em desistir de tudo, que o Senhor abrace esse coração agora.
Que o Espírito Santo envolva essa alma com uma presença tão forte, tão real, que ela se lembre de quem é, de quem a criou e do quanto ainda há para viver. Que essa pessoa sinta, neste exato momento, que algo invisível está se movendo a seu favor. Que ela saiba, não está sozinha, que há um propósito, que há um tempo novo chegando. E que essa porta que se abrirá será também um sinal de que o céu ainda está atento. Semeia, Senhor, no coração de quem ouve, a certeza de que há algo bom preparado. Que mesmo sem saber o dia nem a hora, podemos caminhar com esperança. Porque quem caminha contigo não anda em círculos, anda em direção ao cumprimento das promessas. E essa oração é um passo em direção ao milagre, um passo em direção à porta que se abrirá, um passo que será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque, muitas vezes, é no silêncio que mais gritamos. É na solidão que mais suplicamos e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, há também aqueles que já nem sabem mais o que pedir. O cansaço roubou as palavras, a dor secou os pedidos. E mesmo assim, ainda assim, algo dentro deles continua te procurando, como uma raiz que insiste em crescer mesmo no deserto, como um suspiro que escapa mesmo sem força. Tu conheces esse tipo de fé, Senhor, aquela que não faz barulho, mas que move céus, aquela que continua firme mesmo tremendo por dentro. É por essas almas silenciosas que clamamos agora. Quantos, neste momento, estão escutando esta oração com o coração apertado, desejando apenas um sinal? Um gesto, uma brisa, um versículo que se levante da Bíblia como uma resposta viva. E é aí que o teu Espírito age com suavidade e poder, não com trovões, mas com toques, não com explicações, mas com presença, porque às vezes o que mais precisamos não é saber como as coisas vão acontecer, mas apenas sentir que não estamos sozinhos no caminho. Há promessas que foram esquecidas, Senhor, mas não por ti. Promessas que ainda moram na tua agenda divina, mesmo quando parecem ter sido arquivadas pela vida. Resgata agora, ó Deus, essas palavras sagradas. Reacende o que estava apagado. Retira do pó aquilo que o tempo cobriu. E mostra que o Senhor não se esquece de nenhuma lágrima, de nenhum amém dito em dor, de nenhum suspiro feito em silêncio. Tu contas cada lágrima como sementes plantadas no solo da esperança. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que a porta está sendo trabalhada do outro lado. Que mesmo que ainda não se mova, ela está sendo destravada no mundo invisível. Espírito Santo, revela ao coração que escuta que nem tudo que está parado está morto. Há processos que exigem paciência, porque o que o Senhor está preparando é maior do que esperávamos. Ensina-nos a confiar também no tempo da espera, no ritmo da eternidade, que não se apressa, mas nunca falha. Muitos estão lidando com promessas que ainda não se cumpriram e com vozes ao redor dizendo que é tarde. Demais. Mas o céu não trabalha com vencimento, trabalha com propósito, e propósito não se atrasa. Vem, Senhor, quebrar toda sentença contrária, toda palavra humana que tentou cancelar o que foi dito por ti. A última palavra sempre será tua.
E se for necessário calar multidões para falar ao coração de um filho, sabemos que tu farás. Revela, Espírito Santo, a beleza de caminhar contigo mesmo quando não entendemos, a beleza de obedecer sem ver, de seguir sem garantias, porque a fé não se alimenta de provas, mas de promessas, e a tua palavra nunca volta vazia. Ainda que leve 3 dias, 3 semanas ou 3 anos, se foi dita por ti, ela se cumprirá. Dá-nos esse descanso que vem da certeza, essa paz que não depende do cenário. Ensina-nos a crer com os olhos fechados e o coração aberto. Nesta hora, toca as casas, os quartos, os lugares secretos de oração. Entra, Senhor, como bálsamo. Entra como luz suave na madrugada, como resposta que chega no tempo da angústia. Que esta oração seja como um rio fluindo pela casa de quem escuta. Que cada palavra encontre espaço para curar, restaurar, consolar. Porque não estamos aqui apenas por palavras, estamos aqui por presença. E quando o Senhor está, nada mais falta. Se há alguém orando por um familiar, por um filho, por um casamento, por um sustento, alcança agora esse pedido. Não por merecimento, mas por misericórdia, porque sabemos que tu és um Deus de compaixão, um Pai que não abandona, um Salvador que se inclina, um Espírito que consola. Entra nessa história, Senhor. Mostra que ainda estás escrevendo o fim e que esse fim será melhor do que o início, porque tu és especialista em recomeços gloriosos. E por fim, Senhor, não pedimos apenas que portas se abram, pedimos que sejamos preparados para atravessá-las, porque nem toda porta aberta é bênção se não estivermos prontos. Molda-nos, trata-nos, purifica-nos. Que o milagre não nos encontre imaturos, que a bênção não nos encontre despreparados. Faz-nos prontos, Senhor, prontos para viver aquilo que o céu já decretou. Que este terceiro bloco desta oração seja um portal de fé profunda, uma travessia para mais perto de Ti. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro, dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de Ti. E não é mais por insistência, é por necessidade, necessidade de Te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, nesta hora tão delicada, nós silenciamos o corpo para escutar a alma. Há uma inquietação que não se resolve com respostas simples. Uma angústia que não se cura com palavras humanas. Por isso, nos rendemos ao Teu Espírito, a Tua voz que fala no íntimo, que sussurra no Espírito, que toca sem precisar de som. Vem, Senhor, visita a alma com Teu sopro de vida. Que esta oração seja abrigo para os que não têm mais onde descansar as esperanças. Há corações que desaprenderam a esperar, Senhor, que já não sabem como manter a chama acesa. Foram tantos atrasos, tantos recomeços frustrados, tantas vezes em que parecia que agora ia, mas não foi. E é por esses que clamamos agora. Por aqueles que têm fé, mas uma fé cansada. Por aqueles que não deixaram de crer, mas que já não sabem como continuar. Sopra alívio sobre essas almas, Senhor, e planta nelas uma nova esperança. Espírito Santo, vem com Tua paz que excede o entendimento. Paz que não precisa de provas, paz que é presença. Que este momento seja como um abraço do céu na alma de quem escuta.
um consolo que não exige explicações. Que esta voz, Senhor, seja como um rio manso que lava, que restaura, que preenche. Não estamos aqui pedindo respostas, estamos pedindo presença, porque quando o Senhor está, até o silêncio ganha sentido. Quantos aqui oram por portas específicas? Uma cura, um emprego, uma reconciliação, um livramento. Mas tu, Senhor, conheces as verdadeiras necessidades, aquilo que está por trás do pedido, aquilo que nem o próprio coração entende direito. Vem com teu discernimento divino. Responde não ao que pedimos, mas ao que realmente precisamos. Dá-nos aquilo que a nossa alma ainda nem sabe nomear, mas que o teu espírito já percebeu. Muitas vezes pedimos a abertura de uma porta, mas esquecemos que antes o Senhor quer abrir algo dentro de nós. Uma visão, uma sensibilidade, um arrependimento, uma cura interna. E por isso, mesmo antes do milagre acontecer fora, clamamos: faz em nós primeiro. Transforma-nos. Muda o nosso olhar, ajusta o coração, porque quando algo muda por dentro, tudo do lado de fora começa a se alinhar também. Nesta travessia de 3 dias que teu Espírito nos propôs, sabemos que há um processo acontecendo. Um quebrar, um moldar, um curar, e queremos cooperar com esse processo. Não queremos resistir, queremos nos entregar. Se for preciso chorar, que choremos. Se for preciso esperar, que esperemos, mas que o Senhor nos encontre disponíveis, como barro na mão do oleiro, prontos para o que for necessário. Senhor, toca agora aquele que não consegue mais orar, aquele que apenas escuta esta oração em silêncio, mas por dentro está em pedaços. Mostra a ele que o Senhor não precisa de orações perfeitas. Só precisa de um coração sincero, que mesmo sem palavras, mesmo ferido, ainda escolhe estar na tua presença. Há mais poder em um suspiro verdadeiro do que em 1000 frases decoradas. Recebe esse suspiro agora, Senhor. Há dores antigas, Senhor, que ainda estão vivas. Memórias que ainda doem, palavras que ainda ferem, mesmo depois de anos. E talvez seja isso o que impede a porta de se abrir, um peso não resolvido, uma mágoa não confessada, um perdão que ainda não foi liberado. Por isso, nesta hora, pedimos libertação. Liberta, Senhor, das correntes invisíveis que prendem o coração ao passado. Que essa oração seja também um romper. E se houver resistência dentro de nós, Senhor, derruba. Derruba os muros que construímos para nos proteger da dor, mas que também nos afastaram da tua presença. Derruba o orgulho, derruba o medo de se entregar de novo, de confiar de novo, de acreditar de novo, porque sabemos que não basta a porta estar aberta, é preciso ter coragem para atravessá-la. E essa coragem só vem do céu. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Dá-nos esse impulso de fé. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram, pessoas que têm clamado no escuro dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, estamos atravessando uma ponte invisível entre a dor e a promessa. E nesse meio do caminho, entre o ainda não e o já está vindo, é fácil perder a direção. Por isso, nesta oração pedimos, seja a nossa bússola.
Aponta para onde o coração deve olhar, porque há momentos em que os olhos não enxergam nada e os pés já não sabem para onde seguir. E é nessa hora que o teu espírito se faz mais necessário, não como um mapa, mas como presença. Quantos aqui carregam promessas antigas que parecem adormecidas? Palavras que um dia acenderam fé, mas que com o tempo se cobriram de poeira e esquecimento. Hoje, Senhor, sopra sobre essas promessas, faz reviver o que parecia morto, faz renascer aquilo que muitos disseram que já era. Porque quando tu falas, a palavra não morre. Apenas espera o tempo certo para florescer, e talvez esse tempo seja agora. Talvez o broto já esteja rompendo o solo. Há pessoas orando agora que nunca disseram o quanto estão cansadas, que sempre sustentaram tudo e todos ao redor, que não se permitem desabar, mas aqui, neste espaço de oração, podem tirar o peso dos ombros. Aqui podem descansar sem medo. Espírito Santo, visita essas fortalezas disfarçadas de força. Mostra que não é fraqueza chorar, que não é derrota se render, que há um alívio sagrado quando nos rendemos a Ti por inteiro. Muitas vezes, achamos que portas se abrem por merecimento, mas a verdade é que elas se abrem por graça, e a graça não se mede, não se explica, apenas se recebe. Que esta oração seja como um derramar de graça sobre quem escuta, que mesmo sem entender, o coração se abra para crer, que mesmo sem saber o como, haja um sim por dentro, um sim que muda tudo, um sim que Deus ouve. Talvez a resposta não venha como esperávamos, talvez a porta que se abre não seja a que pedimos, mas se vier de Ti, será sempre melhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a não resistir ao novo, a não temer as mudanças, a não recuar diante do desconhecido, porque quem confia em Ti aprende a andar sobre águas, aprende a pisar onde antes afundava, aprende a seguir mesmo sem chão visível. Essa é a fé que Te agrada, e é essa fé que pedimos agora. Senhor, se há corações divididos entre o passado e o futuro, entre o medo e a esperança, entre o sim e o não, vem com Tua paz unificadora. Ajuda-nos a decidir pelo Teu caminho, ajuda-nos a romper com o que nos prende e caminhar para o que nos liberta. Porque portas não se abrem apenas com oração, elas se abrem com decisões. E toda decisão começa no Espírito, quando escolhemos confiar mais uma vez. Espírito Santo, revela nesta hora o que está impedindo a passagem. Pode ser algo pequeno, um ressentimento, um apego, uma dúvida, um hábito, uma palavra nunca dita, um perdão nunca liberado. Mostra, Senhor. Ilumina, porque não queremos mais andar em círculos, queremos avançar, queremos ver com os olhos aquilo que a fé já começou a enxergar por dentro. Queremos viver o novo. Sopra sobre cada porta que parecia emperrada, sobre cada área estagnada, sobre cada coração congelado. Que o Teu sopro aqueça, que o Teu sopro mova, que o Teu sopro traga vida. Que esta oração seja o início do terceiro dia, o dia da virada, o dia da ressurreição. E que tudo o que estava adormecido se levante com força, com luz e com propósito. Há uma atmosfera de fé sendo formada agora. Não se vê, mas se sente. Um quebrantamento suave, uma presença doce, uma movimentação celestial. E quem escuta esta oração não está apenas ouvindo, está sendo envolvido, está sendo conduzido, está sendo preparado para algo que ainda não entende, mas que já está em movimento. Não retroceda agora, porque o milagre não vem no começo, ele chega no fim da perseverança. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro, dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de Ti. E não é mais por insistência, é por necessidade.
necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque, muitas vezes, é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, nesta caminhada em que nos conduz, há momentos em que a alma grita por sentido e o espírito clama por direção. É nesse chão sagrado da oração que nos despimos do controle e confiamos. Porque o verdadeiro milagre não está apenas na porta que se abre, mas na transformação que ocorre enquanto esperamos. Por isso, pedimos que esta espera não seja em vão, que este tempo seja fértil, que cada segundo de silêncio seja uma semente do teu mover. Muitos estão vivendo o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E esse intervalo é terra santa, mesmo que cheia de espinhos. Porque é ali que a fé se prova, é ali que os joelhos se dobram mais do que nunca. E tu vês tudo, Senhor. Tu recolhes o que ninguém vê. Por isso, abençoa esse intervalo, acalma o coração ansioso, fortalece o que já não acredita mais. E lembra, o teu tempo nunca se atrasa, nunca. Espírito Santo, visita agora aquele que tem medo de recomeçar, que já caiu tantas vezes que perdeu a coragem de tentar de novo, que já viu tantas portas se fecharem que agora hesita diante de qualquer uma que se entreabra. Coloca no coração dele uma ousadia mansa, uma coragem suave, não uma impulsividade, mas uma fé amadurecida, uma confiança que nasce do saber. Se Deus está nesse caminho, então é seguro avançar. Há lugares dentro de nós que ainda estão em ruínas, portas internas, memórias trancadas, traumas ocultos. E sabemos que às vezes o que bloqueia o novo é aquilo que ainda não foi resolvido dentro do velho. Por isso, vem, Senhor, e visita os porões da alma, acende luz onde havia sombras, liberta emoções encarceradas, derrama o teu bálsamo onde ainda há dor. Que a cura comece por dentro. Se há alguém escutando esta oração e sentindo que está no fim das forças, que o teu espírito agora o renove. Que uma nova energia o envolva. Não como um entusiasmo superficial, mas como uma força que brota do íntimo. Uma força que diz: ainda há um passo a dar. Ainda há um caminho a seguir. Ainda há uma porta que vai se abrir. Porque enquanto houver vida, há propósito. E enquanto houver propósito, há milagres em movimento. Senhor, às vezes esperamos sinais grandiosos, mas esquecemos que o céu também fala nos detalhes. Num olhar, num encontro, numa lembrança, numa simples frase dita no momento certo. Que esta oração seja esse sinal sutil, mas profundo. Que ela seja a confirmação que alguém precisava, o abraço espiritual que faltava, o empurrão gentil que o coração esperava para continuar acreditando. Não há dor que não possa ser tocada pelo teu amor. Não há parede que resista ao teu sopro. Não há desvio que o teu cuidado não alcance. Tu és um Deus que restaura os caminhos, mesmo quando eles se tornaram labirintos. Um Deus que recolhe os pedaços, mesmo quando tudo parece irreparável. Um Deus que transforma lágrimas em testemunhos e esperas em portas abertas. E é por isso que continuamos orando. Há promessas sendo lembradas agora. Há palavras antigas sendo sopradas novamente ao coração, como quem abre um livro esquecido e reencontra uma carta de amor não lida. Que essa pessoa que escuta se lembre agora daquilo que o Senhor já falou, que volte a crer, que volte a sonhar, porque o céu não esqueceu. E se a promessa ainda não se cumpriu, é porque o milagre ainda está em construção. Por fim, neste bloco,
Entregamos tudo, o medo, a pressa, as dúvidas e as expectativas, e ficamos com o essencial, tua presença. Porque é nela que as respostas nascem, é nela que as portas se movem, é nela que o milagre floresce. Que este seja o momento em que o coração se aquieta e o espírito se rende, que este seja o sexto passo da caminhada e que os próximos venham com ainda mais luz. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, ao chegarmos a este ponto da caminhada, o Espírito começa a perceber que há algo se desenrolando no invisível. Uma costura sagrada entre o que pedimos e o que precisamos. Cada passo que demos até aqui não foi em vão. Cada lágrima teve destino, cada suspiro foi ouvido. E agora, sentimos que estamos diante daquilo que se chama propósito. Não um destino final, mas um estado de consciência, o entendimento de que nada nos separa do teu amor. Espírito Santo, continua nos conduzindo por este vale de fé. Que cada palavra desta oração ecoe como uma batida de tambor no coração de quem caminha, um compasso sagrado, uma marcha espiritual. Há corações que começaram essa jornada inseguros, mas que agora já andam com mais firmeza, não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi despertado. A certeza de que o Senhor está presente. À medida que te buscamos, Senhor, percebemos que as maiores portas não são de ferro nem madeira, são de percepção. São janelas espirituais que se abrem por dentro. E talvez tudo o que este vídeo esteja fazendo seja isso, abrindo uma fresta dentro da alma para que a luz entre, para que uma nova visão surja, para que a esperança que parecia adormecida se levante com força. Se ainda há em nós alguma parte que resiste, amolece, Senhor. Se há alguma área do coração endurecida, toca com tua ternura. Porque muitas vezes nos protegemos tanto da dor que acabamos também nos protegendo da cura. Mas hoje queremos ser vulneráveis diante de ti. Queremos que tudo o que está oculto venha à luz, não para julgamento, mas para redenção. Há promessas que precisam de espaço para florescer. E esse espaço só existe quando removemos os entulhos da alma. Por isso, Espírito Santo, limpa agora os sentimentos acumulados, as raivas não ditas, os medos disfarçados, as esperas frustradas. Faz uma faxina espiritual, sopra sobre a alma, como vento fresco que entra em uma casa fechada há muito tempo. Renova o ar por dentro. Muitos estão com a vida parada, não por falta de fé, mas por excesso de controle. Tentam resolver tudo com as próprias mãos. Tentam abrir portas que só o céu pode mover. Hoje, Senhor, ensina o descanso. Ensina que há um poder em soltar, em confiar, em deixar que o teu tempo organize o que a nossa pressa desorganizou. Que esta oração seja uma entrega, uma rendição real. Se alguém aqui está em conflito, dividido entre dois caminhos, que o teu Espírito sopre sabedoria agora. Não queremos apenas aquilo que parece bom, queremos aquilo que vem de ti.
mesmo que seja diferente do que sonhamos, mesmo que exija desapego, porque o teu caminho é sempre mais alto e o teu plano é sempre mais perfeito, mesmo quando ainda não o compreendemos. Senhor, toca também os corpos cansados, a saúde fragilizada, a mente esgotada. Restaura a força de quem precisa continuar. Renova a esperança de quem pensou em parar. Dá vigor ao coração abatido, porque a jornada da fé é longa, mas não é solitária. Tu caminhas conosco em cada passo, em cada dor, em cada vitória invisível. E por isso seguimos. Há uma brisa suave vindo do céu agora. Não é vento forte, não é tempestade. É uma brisa de paz, de alívio, de consolo, de recomeço. Quem está atento vai perceber. Quem está sensível vai sentir. Que este momento seja marcado por essa presença mansa. Que o sétimo bloco desta oração seja lembrado como o instante em que a alma respirou em paz. Senhor, há corações aqui que já bateram com força demais contra portas que nunca se abriram. Pessoas que têm clamado no escuro, dia após dia, sem saber se o céu ainda as ouve. E, no entanto, estão aqui, exatamente aqui, diante de ti. E não é mais por insistência, é por necessidade. Necessidade de te sentir de verdade, de tocar algo que vá além do consolo superficial. Que esta oração não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas que ela encontre abrigo onde ninguém vê. Porque muitas vezes é no silêncio que mais gritamos, é na solidão que mais suplicamos, e é na esperança que ainda resta que depositamos o pouco que nos sobrou. Ainda que seja um fio de fé, ainda que seja um último suspiro, recebe, Senhor, esse clamor. E se houver alguma porta trancada que esteja nos impedindo de seguir, revela, ó Deus, a chave. Senhor, ao pisarmos neste último trecho da jornada, nossos corações já não são os mesmos que começaram. Algo foi realinhado no silêncio. Algo foi restaurado entre as pausas. E mesmo sem compreender tudo, sentimos que o céu esteve presente o tempo inteiro. Não nas grandes demonstrações, mas nos pequenos sinais, nas palavras que tocaram no ponto exato, nas lágrimas que vieram sem explicação, no calor que aqueceu a alma em meio à oração. Espírito Santo, se ainda houver algo que precise ser dito, fala agora. Se ainda houver algo que precise ser tocado, toca agora. Porque não queremos sair desta oração da mesma forma que entramos. Não queremos apenas ter escutado uma mensagem. Queremos ter vivido uma experiência. Que este oitavo momento seja como o selo final de algo profundo que começou lá atrás, ainda que em silêncio. Há pedidos que não foram verbalizados, mas que foram sentidos. E tu os conheces todos. Tu lês o que está escondido nas entrelinhas da alma. Tu sabes das dores que não ganharam nome, mas que gritam por cura. Por isso, mesmo sem saber o que dizer, confiamos que o teu Espírito está intercedendo com gemidos inexprimíveis, orando conosco por nós, além de nós. Senhor, se ainda houver alguém que chegou até aqui e pensa que nada mudou, mostra a ele o que foi movido no invisível. Mostra a transformação que começou dentro, a semente que foi lançada, a raiz que começou a se firmar. Porque o maior milagre não é sempre aquele que podemos ver, mas aquele que muda a forma como sentimos, como pensamos, como acreditamos. Ainda que a porta não tenha se aberto hoje, algo já se abriu por dentro, e isso muda tudo. Porque quando o interior muda, o exterior precisa acompanhar. E nós cremos que aquilo que foi profetizado se cumprirá. Não por força, não por mérito, mas por fidelidade. Porque o Senhor vela por sua palavra, e não há promessa que caia por terra quando é sustentada pelo teu Espírito. Talvez o céu tenha respondido com silêncio, mas agora sabemos que até o silêncio de Deus carrega resposta.
Ele nos ensina a confiar além do entendimento, a amar além da lógica, a caminhar mesmo quando a estrada parece escondida. É assim que a fé cresce. É assim que portas se abrem, quando já não oramos mais por desespero, mas por confiança. Se ainda há medos, Senhor, leva todos. Se ainda há dúvidas, dissolve-as com a luz da tua verdade. E se houver alguma sombra, ilumina. Porque onde o Senhor habita, não há escuridão que permaneça. Que esta última parte da oração seja como uma aurora, um amanhecer suave após uma longa noite, um sussurro de Deus dizendo: estou aqui e sempre estive. Que esta caminhada até aqui tenha plantado algo que florescerá nos próximos dias, que em até 3 dias sinais comecem a surgir. Não porque barganhamos, mas porque cremos, porque o tempo da colheita pertence ao Senhor, mas o tempo da fé é agora. E neste agora escolhemos confiar, escolhemos permanecer, escolhemos acreditar que a porta certa já começou a se mover. Espírito Santo sussurra no íntimo de cada coração que ainda há esperança, que ainda há caminho, que ainda há promessas intactas, esperando apenas o tempo certo, que a história não terminou, que esta oração, por mais longa que tenha sido, ainda é só o começo de algo muito maior. Que cada palavra dita até aqui continue ecoando como um chamado para permanecer na presença. Não encerraremos ainda, Senhor, porque há algo sagrado neste instante de transição. Há um suspiro profundo entre o fim da oração e o início da resposta, e é nesse espaço que o milagre acontece. Por isso ficamos aqui em expectativa, em reverência, em silêncio vivo, preparados para ouvir o que o céu quiser falar a seguir. Oração. Final, Senhor. Agora que cada palavra foi liberada e cada alma foi tocada, nós te entregamos este momento sagrado. Que esta oração suba como incenso agradável diante do teu trono e que, em resposta, o céu comece a mover as engrenagens do invisível, não por imposição, mas por graça, não por merecimento, mas por amor. Tu conheces cada pedido escondido no coração de quem chegou até aqui. E sabemos que nenhuma súplica sincera passa despercebida aos teus olhos. Espírito Santo, sela em cada vida o que foi plantado. Que os próximos 3 dias sejam dias de testemunho, de renascimento, de reconciliação. Que sinais comecem a surgir como gotas de chuva após um tempo seco. Que portas, que há muito estavam fechadas, comecem a ranger em resposta à tua voz. E que cada passo do teu mover seja reconhecido por quem esperou com fé. Se houver ainda alguma inquietação, que ela seja acalmada pela tua presença. Se houver medo, que ele se dissolva na paz que só o Senhor pode dar. E se ainda restarem dúvidas, que elas encontrem repouso na certeza de que quem ora com fé jamais fica sem resposta. Porque tu és um Deus que vê, que escuta e que age. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando só temos o silêncio como resposta. Abençoa cada família representada, cada lar que recebeu essa oração, cada coração que se abriu diante de ti. Que esta palavra se torne uma aliança espiritual entre o céu e a terra, e que aqueles que crerem, ainda que seja com fé tremendo, sejam surpreendidos pela tua fidelidade. Porque tu não falhas, tu não te atrasas, tu não esqueces, e assim, Senhor, deixamos esta oração aberta diante de ti, como uma vela acesa diante do teu altar, como uma oferta de confiança e rendição. E agora, aguardamos os teus sinais, aguardamos o teu tempo, aguardamos o teu milagre, porque sabemos a porta já começou a se mover. Depois de tudo o que foi derramado aqui, respire, silencie, perceba que algo dentro de você já não está mais como antes.
como se uma janela tivesse se aberto em meio à noite e deixado entrar uma brisa que você não sabia que precisava. Essa oração não termina agora. Ela começa a florescer, porque quando o céu toca a terra, nada permanece no mesmo lugar. Talvez ainda não haja barulho de porta se abrindo, mas se você ouvir com o coração, há um trinco cedendo no invisível. Deixe que esta presença que agora te envolve continue caminhando contigo. Não tente entender tudo. Sinta, sinta, como se uma vela tivesse sido acesa dentro do peito, iluminando suavemente os cantos que você havia esquecido. A jornada de fé não é feita de grandes ruídos, mas de passos lentos, firmes e cheios de confiança. E talvez, nos próximos 3 dias, você perceba que aquilo que parecia distante começou a se mover. Porque a fé abre portas antes mesmo de tocá-las. Se em algum momento a dúvida quiser voltar, lembre-se desse instante. Lembre-se da paz que te tocou aqui, do silêncio que não assustava, mas acolhia, do consolo que veio sem explicação. Deus continua aí, mesmo depois que a tela se apagar. A presença que te visitou agora não depende de música ou palavras. Ela vai te acompanhar onde for preciso, porque você foi lembrado, você foi alcançado, você foi amado neste exato momento. Se esta oração falou com sua alma, se alguma palavra acendeu algo que estava apagado, compartilhe. Alguém que você ama pode estar precisando exatamente desse sopro. Escreva nos comentários aquilo que você sentiu. Leve essa luz para mais pessoas. E se ainda não está inscrito neste espaço de fé, permita-se fazer parte desta caminhada. Aqui cada oração é uma travessia, cada palavra é uma semente e cada coração que chega nunca sai vazio. A oração poderosa que abre portas em 3 dias não termina quando dizemos amém. Ela continua no silêncio, no gesto simples, no passo que damos mesmo sem ver. Leve essa frase com você. A porta que Deus abre por dentro nunca mais se fecha por fora. Que essa verdade te envolva. Até o próximo encontro.